Olá, segundo ano. Vamos iniciar hoje, então, o módulo, o capítulo que trata de sistemas lineares. Vocês já trabalharam sistemas desde o 7º ano, né? Então não é nada muito novo para vocês. Aqui nós aprenderemos, então, alguns sistemas, então, de 3 ou 4 equações, né? E alguns modos também de resolver estes sistemas, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, assim, neste módulo nós estudaremos o método de Cramer, né, e o escalonamento. Não nesta aula ainda, mas nas próximas nós estudaremos estes dois métodos, tá? O método de Cramer, então, ele é um pouco, não é tão prático, né, para a resolução de sistemas, mas ele tem uma importância teórica muito importante, né, muito grande. E o escalonamento, também chamado, né, conhecido como eliminação de Gauss-Jordan, é semelhante ao método da adição, né, e é uma ferramenta bastante poderosa para resolver, então, sistemas mais complexos, até mesmo por meio do computador. O que seriam, então, equações lineares, tá? Aqui nós temos um exemplo. Luiz foi ao caixa eletrônico para sacar R$100 de sua conta. E se no caixa havia apenas notas de 10, 20 e 50, de quantas maneiras ele pode efetuar esses saques, tá? Bom, nós temos aqui, então, que as notas de 10, 20 e 50, né? Esses são os coeficientes, então, das variáveis, que seriam a quantidade de notas, né, de cada um desses valores. Então, olhem só, ele tem a opção, então, de ter X notas de R$10, Y notas de R$20 e Z notas de R$50. O importante é que totalize, então, R$100, tá? Esta equação ela é chamada de equação linear, tá? Então, toda equação escrita nesse formato, tá? Onde aqui como A1, A2, né, e AN são os coeficientes das variáveis, né? E X1, X2 e Xn são as incógnitas da equação. E neste caso aqui, B é chamado de termo independente, aquele termo que não acompanha nenhuma letra com ele. Aqui temos alguns exemplos, tá? Quando o termo independente é nulo, tá? Nós chamamos então essa equação de equação linear homogênea, tá? Então toda vez que o termo independente é nulo. Aqui nós temos algumas equações que não são caracterizadas de equações lineares, tá? Então, observem, toda vez que o expoente da incógnita for diferente de 1, então não é caracterizado uma equação linear. Então, aqui nós temos um x², isso descaracteriza, então, a equação linear. Uma incógnita no denominador também não pode, tá? E mais que um termo, né, mais que uma incógnita, então, juntas em um mesmo termo. Também não caracteriza a equação linear. O que seria a solução de uma equação, tá, pessoal? É aquele par ordenado, ou no caso aqui quando temos 3 termos, né, o terno ordenado, que é solução dessa equação. Ou seja, se eu substituir 1 aqui no lugar do x, 3 no lugar do y e 5 no lugar do z, né, tornaria esta equação verdadeira, essa igualdade verdadeira. Neste exemplo aqui, tá? Este terno ordenado não é solução desta equação, então a sentença não é verdadeira, tá? Aqui na letra A, o par ordenado 13, 5, substituindo aqui na equação resulta em 1, tá? Então 13, 5 é solução desta equação aqui. E aqui nós temos o terno ordenado 0, 0, 0, tá? É solução desta equação aqui, que nós já vimos que é uma equação homogênea. A solução, então, de uma equação, né, é toda a ênupla de números, né, reais, que torna a igualdade verdadeira, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de ênuplas, né, os pares par ordenado, o terno ordenado, né? E o que vocês precisam tomar cuidado, tá? Por exemplo, este terno ordenado aqui, 1, 2, 3, é diferente do terno 3, 2, 1. Né? Porque aqui os valores que são atribuídos às incógnitas estão em ordem, né?
Então, esse 3 seria o valor de x, esse 2 o valor de y e este 1 o valor de z. Quando temos só um par ordenado, então é sempre x primeiro e o segundo termo é o y. Tá? Aqui temos um exercício resolvido. Sabendo que o par ordenado 2A e A, né, então aqui 2A está fazendo o papel do x e o A o papel do y, né? Sabendo que este par ordenado então é solução desta equação, determine o valor de A. Então vamos substituir então no lugar do x 2A, 4 vezes 2A, mais 3 vezes o A, né, que faz o papel do y. Precisa ser igual a 10. Tá? Deixando então o 10 isolado, nós temos 10 onzeavos como o valor de A. Sistemas de equações lineares, então. Um sistema de equação, né, é o conjunto de equações lineares que podem ser escritas desta forma aqui. Né? Então, nós já vimos o que é uma equação linear. Um sistema linear, então, é um conjunto destas equações. Aqui temos exemplos, ó. Sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Sistema de 3 equações e 4 incógnitas. E aqui nós temos um sistema de 4 equações com 3 incógnitas. Lembrando que quanto mais equações, mais fácil, né, então, de encontrar a solução do sistema. A solução, então, de um sistema linear, né, são todas as soluções que cabem, então, tanto para uma equação quanto para outra. Aqui nós temos a solução desta primeira equação, né? Nós temos 4 soluções possíveis, existem mais também, né? Dependendo do valor de x e y, são mais soluções que dão o resultado, então, 4, né? E aqui na segunda equação, também, né, são algumas possibilidades de solução. A solução do sistema, então, é aquela solução comum a ambas as equações, que no caso seria 1 e 2. Tá? Então, este par ordenado é a solução deste sistema de equação. Ok. Aqui nós temos então a ênupla, né? É a solução do sistema linear de m equações com n incógnitas quando é solução de cada uma das equações do sistema. Tá? Então, precisa ser verdade, então, esses valores de x e y nas duas equações. Aqui temos um exemplo de um terno ordenado, 1, 3 e 4. Substituindo ele nesse sistema, né, nestas duas equações, nós verificamos que este terno é verdadeiro, então, para a primeira equação, né, torna essa primeira equação verdadeira, e falsa para a segunda equação. Então, como não é verdadeira para as duas, logo, este terno não é solução do sistema, tá? E aqui, para encontrar, então, a solução. Aqui vocês já estudaram o método da adição, o método da substituição. Fica a critério de vocês, né, a escolha do método que achar mais conveniente. Então, aqui, este sistema foi resolvido pelo método da adição. Lembrando, né, que aqui o objetivo é zerar uma das letras. Então, para que isso ocorra, né, foi multiplicada a primeira equação por 2, com o objetivo de zerar o y, né? Então, nós já vimos aqui que o y da primeira equação tem sinal positivo e da segunda tem sinal negativo, né? Com o coeficiente 2 aqui na frente. Então, se essa equação, toda ela ficar multiplicada por 2, eu consigo zerar o meu y. Lembrando que quando eu faço este tipo de arranjo, pessoal, quando eu multiplico, né, a fim de zerar uma letra, eu preciso multiplicar toda a equação por este mesmo número, para que ela não perca o seu valor. Tá? Então, aqui, ó, 2x multiplicado por 2 resulta em 4x, 2y e 5 vezes 2, 10. Zerou o y, né, e o restante a gente, então, soma, né, uma adição algébrica. Aqui, 3 mais 4, 7x, igual a 14, né? Aqui descobrimos que x é igual a 2. Uma vez de posse do valor do x, basta substituir então em qualquer uma das duas equações para encontrar o y, tá? Correspondente à solução desse sistema.
Então, aqui nós temos o conjunto solução 2 e 1. Lembrando, então, que sempre o primeiro valor aqui é o valor de x e o segundo o valor de y. A interpretação gráfica de um sistema linear com duas incógnitas, tá, pessoal? Então, nós vimos que essas equações aqui são equações lineares, tá? Elas sempre serão representadas no gráfico como retas, tá? Então, vem lá da função afim do primeiro ano. E esta representação no gráfico, então, né, vocês já trabalharam e já construíram vários gráficos, basta vocês atribuírem valores para x e calcular y em função de x, tá? Então, aqui foi atribuído na equação R aqui, ó. Então, nós temos que a primeira equação aqui, a reta R, é solução da equação 2x mais y igual a 4. Então, aqui, substituindo, tá? X por 1 aqui, eu tenho o valor de 2 no y, né? Se eu substituir x por 2, o meu y vale 0. Se eu substituir x por 0, o meu y vale 4, né? E assim por diante. E o mesmo, então, com a segunda equação. A solução deste sistema, pessoal, é o ponto P aqui, que é um ponto de interseção dessas duas retas. Então, onde elas se cruzam, é o par ordenado que é solução do sistema. Então, se vocês resolverem esse sistema aqui, pelo método que achar conveniente, vocês vão ver que a solução dele é 1 e 2. Tá? Então, 1 no x, 2 no y. Este ponto aqui, este par ordenado, é exatamente então o ponto onde as duas retas se cruzam, né? Agora nós temos o segundo caso, tá? Que é quando as retas são paralelas, ou seja, elas não se cruzam, tá? Então, neste caso aqui, ó, depois nós veremos a classificação deste tipo de sistema. Isso aqui é classificado como sistema impossível, tá? Quer dizer o quê? Que não há nenhuma solução comum com as duas equações, porque as retas nunca vão se tocar, tá? E o terceiro caso, tá? É quando as retas são coincidentes, quando elas estão uma sobre a outra, ou seja, elas possuem todos os pontos em comum. Se vocês atribuírem valor para x, né, nesta equação aqui, calcular y em função de x, e mesmo que vocês atribuam valores diferentes para x na segunda equação aqui, ó, mas esta reta, então, o prolongamento dela, né, o prolongamento dessas duas retas, então, sempre serão retas coincidentes, né, ficarão uma sobre a outra. Aqui temos mais um exercício resolvido, né, para resolver o sistema de equação. Aqui foi utilizado também o método da adição, multiplicando toda a primeira equação por menos 5, tá? Então, menos 5x menos 20 igual a menos 60. Aqui eu consigo zerar o x, tá? E temos como y o valor de 2. Né? Lembrando que aqui, menos 20 mais 2, menos 18, menos 60 mais 24, menos 36. Encontrando, então, o valor de y, basta substituir esse valor em qualquer uma das equações e encontrar o x correspondente, que é o número 4. E aqui temos a solução do sistema que, né, se dá por 4 e 2. Agora sim a classificação, tá, turma? Quando nós temos, então, um sistema com uma solução, né, um único ponto, um único par ordenado, ele é um sistema possível e determinado, chamado SPD, sistema possível determinado, tá? Então, é aquele primeiro caso lá dos gráficos, onde as retas se encontram em um ponto P, tá? O segundo caso é sistema possível indeterminado, que são os sistemas que apresentam infinitas soluções, tá? Que é o caso das retas coincidentes, o terceiro caso ali do exemplo da representação gráfica. E o sistema impossível, então, nenhuma solução, que representado, então, pelas retas paralelas, ali no segundo caso da representação gráfica, tá? Aqui nós temos um exemplo.
Em uma loja de tintas, uma máquina mistura tinta látex e corante conforme a cor escolhida pelo consumidor. O preço de uma lata de tinta é calculado de acordo com as quantidades de cada uma dessas substâncias. Vamos calcular a quantidade de litros de látex e de corante para que a máquina preenchendo latas de 20 litros obtenha. Tá? Latas que custem R$100 se o preço do látex for R$4 e o preço do litro do corante, então, for R$8. Tá? Então, notem que precisamos totalizar 20 litros, tá, pessoal? Aqui, essa interpretação, vocês precisam interpretar o problema e montar o sistema para depois resolver, tá? Então, isso aqui vocês trabalharam um pouco já no 7º ano, e agora, então, ele vem com problemas um pouco mais complexos, né? Então, sabemos que o litro do látex, né, a quantidade de látex e a quantidade de corante, então aqui X mais Y, precisa totalizar 20 litros, tá? E temos a informação também, né, que o preço do litro do látex é R$4 e o do corante é 8. Então, estamos chamando o látex de X aqui. Então, 4 vezes X, tá? R$4, que é o preço do litro, vezes X, que é a quantidade de litros que eu preciso. E 8, que é o preço do litro do corante, vezes Y, que é a quantidade de litros de corantes que eu preciso, tá? Isso aqui tem que totalizar, então, R$100 e a soma dos litros totaliza 20, tá? Resolvendo esse sistema pelo método que vocês, né, acharem mais adequado, obtemos, então, o par ordenado x igual a 15 e y igual a 5. Tá? Essa, então, é a solução do sistema. Como esse sistema possui uma única solução, ele é chamado de sistema possível e determinado, SPD. Okay? Ainda aqui nós temos a representação gráfica dele, né? Então, aqui a reta R e a reta S, então, se cruzam no ponto P, né? Que é este par ordenado, então, 15 e 5. Dentro desta mesma situação agora, tá? Nós vamos encontrar, então, os valores de X e Y, tá? Para latas que custem R$80, se o preço do litro do látex for 4 e o do litro do corante também for R$4, tá? Então, totalizando 20 litros, novamente aqui, e os preços, né, do látex e do corante, cada um custando R$4, totalizando 80, né, latas que custem R$80. Resolvendo, pessoal, aqui, ó, este sistema, nós notamos, então, que temos aqui infinitas soluções para ele, né? O que representaria aqui no gráfico, então, como nós comentamos antes, retas coincidentes, tá? As retas estão uma sobre a outra. Isso significa que existem vários pontos em comum, tá? Quando vocês estão resolvendo esse sistema, pessoal, nós notamos aqui, ó, que se toda essa primeira equação for multiplicada por menos 4, tá? O que ocorre? Tudo zera, tá? Zera o x, zera o y e zera, então, do outro lado da igualdade. Se tudo zera, né? Ok, nós temos, então, um sistema possível e indeterminado. Por que indeterminado? São infinitas soluções, tá? Então, aqui nós temos que a interseção de R e S, né, são iguais, as retas são coincidentes, tá? R igual a S. E ainda nesta mesma situação, tá? Agora, então, encontrar latas que custem R$120, se o preço do litro do látex é 8 e o litro do corante também é 8, tá? Então, totalizando 20 litros novamente, x mais y igual a 20, 8x mais 8y igual a 120. Observem aqui, ó, pessoal, que esta primeira equação foi multiplicada, então, por menos 8, a fim de zerar, né, as incógnitas. Só que o que ocorre nesse caso aqui? Zeramos o x, zeramos o y, tá? E o valor do termo independente, que se encontra do outro lado da igualdade, não zerou, tá? Então, como eu leio essa solução aqui, ó, 0x mais 0y
é igual a menos 40, tá? Isso aqui não tem como ser verdade, né, pessoal? Porque se eu não tenho nada, nem o valor de x aqui, nem o valor para y, porque qualquer multiplicação por zero resulta em zero, como eu posso ter um resultado menos 40, tá? Então, este aqui é um exemplo de sistema impossível, tá? SI. A solução, então, conjunto vazio, tá? Que resulta nas retas paralelas, tá? Não tem, então, a solução, é sistema impossível, porque as retas nunca se cruzam, certo? Então, não há pontos comuns, não há soluções comuns. Separadamente, cada uma dessas equações tem, sim, suas soluções, tá, pessoal? Mas juntas, então, no sistema, elas não têm uma solução possível. Ok? Então, aqui a interseção de R e S, né, é vazio, tá? Porque essa interseção não existe. Sistemas lineares homogêneos, tá? Então, nós já vimos que quando o sistema é homogêneo, quando o termo independente é igual a zero, né? No caso, o B, que foi demonstrado lá nos primeiros exemplos. E toda vez que temos, então, um sistema homogêneo, tá? A ênupla formada somente por zeros, ela sempre será uma solução verdadeira, então, tá? Aqui temos um exercício resolvido, determinar A, B e C para que o sistema a seguir seja homogêneo. Então, notem que, para que o sistema seja homogêneo, o termo independente precisa ser igual a zero, tá? Então, eu vou trabalhar só com o termo independente, que é o que já está do outro lado da igualdade. Então, C mais A precisa ser igual a zero, 1 menos C precisa ser igual a zero, e A menos B também precisa ser igual a zero, tá? Aqui está mais fácil, então, nós iniciarmos pelo C, né? C é igual a 1. Sabendo o valor de C, eu consigo descobrir o valor de A, né? E de B. Então, nós temos que A e B têm valores iguais, de menos 1, e C vale 1. Ok? Então, para a próxima aula, nós continuaremos o estudo dos sistemas lineares, tá? E vamos trabalhar agora, então, a matriz associada ao sistema e a regra de Cramer, tá? O escalonamento, então, fica para a próxima semana. Eu espero que vocês tenham compreendido e que consigam realizar com bastante facilidade os exercícios propostos. Um abraço e fiquem bem.